Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha amada irmã, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Jesus, o Senhor de missões. Capítulo 13 do livro de Atos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, e tinham também a João como cooperador. Então Paulo, que também se chama Saulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: então, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí por agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E Paulo passou a pregar nas sinagogas. E depois de pregar, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e os prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E depois de ouvir, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Coisas maravilhosas aconteceram na igreja de Antioquia. Foi em Antioquia que pela primeira vez fomos chamados de cristãos. Foi em Antioquia, na igreja de Antioquia, que pela primeira vez Deus vocacionou e enviou missionários. Missões nasceu no coração de Deus e é uma obra que Deus confiou à igreja, porque Deus quer que todos os homens sejam alcançados pela obra da salvação em Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em missões, esse é um capítulo que nós não podemos deixar de meditar. Primeiro, aqui nós aprendemos que é o Senhor quem vocaciona missionários. Não há missionários porque desejam ser missionários simplesmente, mas há missionários porque Deus levanta, vocaciona. Deus, pelo poder do Espírito Santo, dá o dom a algumas pessoas para fazer a obra de missões. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que é a igreja quem comissiona e envia os missionários. Há muitas pessoas que pensam em fazer missões de forma autônoma. Há muitos crentes que acham que são as juntas missionárias as responsáveis por fazer missões. Mas missões é uma tarefa da igreja local. Como na igreja de Antioquia, o Espírito Santo ordenou à igreja que comissionasse e enviasse missionários. A sua igreja, a minha igreja, são igrejas que precisam estar envolvidas na obra de missões para levantar missionários, comissioná-los e enviá-los pelo poder do Espírito Santo. Mas esse texto nos ensina, meus irmãos, que os missionários, eles não fazem o seu trabalho de forma autônoma. Eles anunciam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo e o fazem para a conversão dos pecadores. Isso está muito claro nesse texto, porque no versículo 12 diz que depois de anunciar, o procônsul creu maravilhoso. Depois, no versículo 43, nós vamos ver muitos gentios
se convertendo na sinagoga. Depois nós vamos ver muitos gentios da cidade se convertendo, e isto nós não podemos acreditar a outra coisa senão ao poder do Espírito Santo. Mas, por fim, esse texto nos ensina que a obra de missões nos faz sempre ficar cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Esse capítulo termina dizendo que depois dessa jornada missionária, os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Missões alegra o coração de Deus. Missões alegra o coração do pecador que, arrependido, recebe a Jesus como Salvador. Missões alegra o coração do crente e dos missionários por ver a obra de Deus sendo realizada. Que Deus te abençoe, que o Senhor de missões te use nesta grande empreitada missionária. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.